É possível prever como será nossa existência no paraíso? Quais eram nossas atividades na eternidade? De que maneira se manifestarão nosso corpo e nossa consciência? Será possível reconhecer aqueles que compartilharam nosso caminho terreno? Continuaremos tendo desejos, sentimentos e emoções? É possível que você não esteja ciente, mas a Bíblia aborda a temática da eternidade de maneira mais abrangente do que você pode imaginar. Nossas concepções são influenciadas por representações em filmes, literatura e notavelmente pela religião. Isso nos leva a abraçar ideias que nem sempre refletem com precisão a natureza da eternidade. Muitos visualizam o céu como um lugar de descanso monótono, carente de atividades. Veem a eternidade como se fosse um spa ou uma casa de repouso. No entanto, será essa a visão do céu conforme retratada pela Bíblia? Depois da morte, certamente não será assim. Neste vídeo, compartilharei contigo como é concebida a existência do cristão ao lado de Jesus na glória eterna. Antes de abordar esse tema, inscreva-se em nosso canal e ative o sino para receber as notificações. Espero que Deus fale contigo nesse vídeo. Primeiramente, consideremos como será nosso corpo no paraíso. Em João 3, versículo 2, a Bíblia assegura que seremos semelhantes a Jesus e que, de maneira análoga a Ele, também possuiremos um corpo glorificado. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito. Nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória. Isso implica que possuiremos um corpo que não envelhece nem experimenta a morte. Dessa forma, esse novo corpo poderá adotar várias características humanas. Após sua ressurreição, Jesus se manifestou de diferentes formas, às vezes sendo reconhecido e outras não. Outro aspecto notável desse corpo é a forma como se deslocará de um lugar para outro. Nas Escrituras, observamos que Jesus simplesmente desapareceu da vista de 2 discípulos e pouco depois apareceu em uma sala com as portas fechadas. No entanto, isso não indica que esse corpo será intangível. Ele também será corpóreo. Como podemos estar certos disso? Basta lembrar que após ressuscitar, Jesus instruiu seus discípulos a tocá-lo. Sua ressurreição permitirá mover-se entre lugares sem estar limitada pela distância. Caminharemos, comeremos e respiraremos sem precisar de comida, gravidade ou oxigênio. Pode ser difícil conceber um corpo desse tipo, mas o que nos diz a Bíblia sobre nossa consciência no paraíso? Reconheceremos aqueles que compartilharam nossa trajetória terrena. Apesar de Isaías 65, versículo 17, afirmar que no paraíso não lembraremos do passado, nem haverá memórias dele, isso se refere às angústias, tristezas e sofrimentos. É fundamental compreender que não seremos submetidos a um lavado cerebral ao adentrarmos na eternidade. Permaneceremos íntegros com personalidade e identidade distintas, plenamente conscientes de nosso ser e do ser dos outros. E o mais notável é que a Bíblia proclama que conheceremos a Deus assim como Ele nos conhece. Podes imaginar quão maravilhoso será? Quantos nossos sentimentos, o que acontecerá? Teremos desejos e emoções na eternidade, sem dúvida, pois a Bíblia afirma que o paraíso é um lugar de prazer e alegria eterna. Observa o que proclama o salmista. Em tua presença há plenitude de gozo, em tua destra, delícias eternas. Além disso, o livro do Apocalipse 21:5 nos revela que no paraíso experimentaremos apenas coisas novas, muito mais superiores e grandiosas do que qualquer experiência neste mundo. Além de tudo isso, outras maravilhas nos esperam no paraíso, ações que realizaremos e visões que contemplaremos. Ruas pavimentadas em ouro, portas e muralhas adornadas com pedras preciosas são apenas algumas das esplêndidas características do lugar que Deus preparou. E quanto a Deus? A Bíblia também declara que sua glória é tão intensa, tão sublime, que não dependeremos do sol para viver sob uma luz constante. E também está registrado que ao chegarmos ao paraíso receberemos nossa recompensa, ou seja, o galardão por nossas boas ações na terra. Sim, a salvação é concedida pela graça, independentemente de nossas ações, mas o galardão será o resultado de nosso trabalho pelo reino. Desconhecemos a natureza dessas recompensas, mas considerando o poder e o amor divinos por nós, é seguro afirmar que serão magníficas e além da nossa compreensão.
Ao contrário do que ocorre na terra, não haverá inveja pelo que outros recebam, nem tristeza pelos não salvos, e nossa completa satisfação virá da alegria de saber que Deus agiu com justiça perfeita. O apóstolo Pedro proclama: mas nós, segundo sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais mora a justiça. No entanto, mesmo se todas essas possibilidades nos parecerem extraordinárias, é fundamental compreender que estamos imaginando coisas infinitamente menores do que aquelas que nos esperam junto a Deus. Além disso, Jesus nos mostrou que qualquer sacrifício que façamos neste mundo será insignificante em comparação com a herança celestial que nos aguarda. Frente a essas considerações, vale a pena persistir no pecado? Se antes que ele nos separe da presença de Deus, valerá a pena rejeitar a salvação em troca dos efêmeros prazeres desta terra? A Bíblia afirma: porque de tal maneira amou Deus ao mundo que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Portanto, se desejas passar a eternidade no paraíso junto a Deus, desfrutando da presença de Jesus e compartilhando este espaço com os homens e mulheres da Bíblia, é essencial que te arrependas dos teus pecados e confies tua vida em Cristo. Só assim estarás livre da condenação no inferno e te tornarás um herdeiro do reino celestial.